Invocando a proteção de Deus, dou por aberta a audiência pública realizada no dia 31 de maio de 2021, às 19 horas, virtual, né? Audiência na Câmara Municipal de Jardinópolis, em que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais decorrentes do relatório de gestão do primeiro quadrimestre do ano de 2021. Eu passo a palavra, então, ao secretário de Finanças e Orçamento da Prefeitura Municipal de Jardinópolis, o secretário Fernando Antônio Teixeira Covas, que dirigirá os trabalhos e as perguntas deverão ser feitas no tempo que o secretário interagir aí com o pessoal. A sessão será gravada, certo? E depois transcrita em uma ata. Então, eu passo a palavra ao Fernando Antônio Covas, Teixeira Covas. Boa noite ao presidente da mesa, boa noite aos demais participantes, boa noite, Caio, ao doutor Nélio, tudo bem? Inicialmente, eu já quero expor o orçamento anual que foi aprovado no final do ano passado para execução durante o exercício de 2021. O total dele, isoladamente, dados somente da Prefeitura, foi de R$ 136.209.000, com mais os R$ 3.991.000 da Câmara Municipal, se somou, então, R$ 140.200.000. Nesses 4 primeiros meses, já houve uma alteração, uma atualização desses valores através de créditos extraordinários, especiais, créditos suplementares e de anulações de dotações. Ele totalizou, em 30/4, que é a data, o período que nós estamos apresentando é exatamente entre 1º de janeiro e 30 de abril. Ele totalizou, em alterações, R$ 140.941.479,54. Portanto, ele teve uma alteração de R$ 4.732.479,54. Isso dá um total percentualmente de atualização em 3,47%. As dotações, que são anulações numa parte do orçamento e crédito em outras partes, mas que o efeito é zero, ou seja, são simplesmente transferências de dotações para cobrir algum saldo que naquele momento não havia, elas não causam nenhum aumento no orçamento original. Essas alterações somaram R$ 1.028.673,84. As despesas fixadas para o exercício, R$ 136.209.000. As despesas empenhadas entre janeiro a abril, R$ 69.159.715,93. As despesas liquidadas, ou seja, esse estágio da despesa é o estágio em que nós já recebemos a nota fiscal e já efetuamos o registro contábil e já preparamos o desembolso financeiro dessa despesa. Então, esse valor somou R$ 37.150.162,21. Dos 69.159.000 empenhado, nós já assumimos compromisso de R$ 37.750. Desses 37 que já assumiu, já pagamos
R$ 31.330.561,13. Eu fiz aqui também, dentro desses 37.750.000, as maiores liquidação, as unidades que tiveram as maiores liquidação, ou seja, onde o custeio foi maior. Então, a educação somou nesse período R$ 13.174.253,63. A saúde, R$ 11.449.513,18. A administração em geral, R$ 5.208.029,26. Obras, que engloba urbanismo e saneamento, R$ 3.722.247,26. Assistência social, R$ 1.712.406,83. A gestão ambiental, R$ 314.470,26. A cultura, R$ 123.000. Planilha à parte, para fazer um comentário aqui. Eu fiz uma comparação. Ela demonstra o quê? Uma comparação entre o primeiro quadrimestre desse ano, alguns números só, com o primeiro quadrimestre do ano anterior. Então, por exemplo, assistência social diminuiu em seu custeio nesse 4,3%. A saúde aumentou em 7,87%. Lembrando, estou fazendo a comparação, primeiro quadrimestre de 2020 com o primeiro quadrimestre de 2021. Então, só repetindo, a saúde teve um ganho de 7,87%. A educação, até esse momento, baixou em 5,95%. O urbanismo, cultura, teve um déficit até o momento de 55,27%. Então, Fernando, você tá no social, você falou que houve uma redução para esse ano ou o ano passado? Assistência social? O primeiro que você falou. Assistência social teve uma perda de 4,3%. Eles empenharam até 30/4 agora, liquidou, teve uma liquidação até o momento de 1.712.000. O ano passado eles tinham 1.789.000. Então, houve uma redução até esse período. Ok? Você tem uma noção assim do porquê disso? Não tenho o dado específico da perda ou do ganho de qualquer uma das unidades. Por quê? Infelizmente, não deu tempo da gente levantar os fatores que influenciaram em cada unidade. Isso eu posso verificar com mais calma, agora durante a semana e na semana que vem, eu posso até passar isso para vocês. Porque esse comparativo que você faz no campo social aí, isso quer dizer que no primeiro quadrimestre investiu menos. Sim. Olha, em termos de empenhamento... Não teve necessidade? Eu estou falando de liquidação. Não, sim, eu sei. Quando eu levo o número, doutor, quando eu levo o número para empenhamento, olha, empenhou 2.801.000. Até dia 30 agora. O ano passado eu já tinha empenhado 3.148.000. Então, a diferença de 11%. Só no empenhamento, né? Só no empenhamento. E 4,30% na liquidação. Na liquidação. Isso se fosse até educação. Educação a gente sabe com maior facilidade,
porque o caso da merenda, por exemplo, diminuiu o gasto. Então, de repente, você tem uma perda aqui, ó, de 5,9%. Mas não, essa daí é compreensível, Fernando. Mas no empenhamento não teve. Eu consigo entender na parte social, que aumentou a necessidade. Sim. E você acabou gastando menos, né? Essa daí eu entendo perfeitamente, mas a social eu não estou entendendo, né? Eu queria reforçar essa colocação. Pode falar, cara. Eu queria reforçar essa colocação do Nélio, acho que ela é muito pertinente, né? E você, como está aqui como representante do Poder Executivo, se pudesse trazer essas informações para a gente, porque de fato é muito preocupante. Né? Se a gente pega ali o quadrimestre, que você mesmo colocou, né, encerra de 30 de abril. Nós estamos aí, então, são 4 meses de 2021, com a pandemia, né, com todas as medidas que colocam em uma situação de vulnerabilidade grande parte das famílias, grande parte das pessoas, né, que já vem com uma demanda que deveria ser maior, com investimento, com uma liquidação maior, comparado se a gente pega 4 meses, né, os 4 meses de 2020. Se a gente considera ali que a pandemia, vamos dizer, começou a tomar alguma forma ali em 20 de março, né, nós tivemos um mês de pandemia, numa situação que ainda estava um pouco mais controlada. E realmente, eu acho que essa preocupação que o Nélio levanta, ela é bem pertinente, considerando a realidade e a necessidade, a demanda, né? O auxílio emergencial municipal, que, por exemplo, poderia ter saído desde o começo do ano e, infelizmente, ainda não saiu, né? Há previsão de que seja feito, mas esse dado aí realmente é preocupante para a gente que está vendo as necessidades da população. Diferente do da educação, que a gente até compreende ali, que é natural você ter uma redução, o transporte, a alimentação, né? Apesar de que esse recurso poderia estar indo já para o cartão merenda desde o começo do ano, ou para os kits, mas é mais compreensível. Agora, esse caso da assistência realmente é um problema, né? E o estranho, quando você cita a questão da educação, inclusive, se eu disser para você que no empenhamento teve até um ganho, foi empenhado até 30 de abril de 2020, 22 milhões e 78 mil. Esse ano já foi empenhado 22 milhões e 200. Então, teve um ganho de 0,55%. Só que quando eu vou para liquidação, eu ainda não fiz o pagamento desse empenhamento todo. Foi parcial. Aí, por enquanto, a gente tem um déficit ainda de 5,9% negativo, e percentualmente. Mas a questão da assistência social, desse déficit, eu já fiz uma anotação aqui, eu faço um levantamento do que houve específico, eu tenho relatórios que demonstram isso, esse gasto, o ano passado e esse ano. Eu posso enviar para vocês também, para vocês terem isso em mãos. Fernando, na educação, o mais seria o transporte, porque a questão da merenda, como está aquele contrato? O contrato continua vigente, a prefeitura suspendeu o contrato, continua pagando a merenda? Alguns valores, mas bem pequeno, viu? Continua praticamente não tem mais nada. Algum ou outro valor de algum lanche, algum complemento que eles fazem, então a gente faz esse pagamento, mas então não é um contrato que tinha que pagar aquilo fixo, que não cancelou nada, deu para cancelar. Tem algumas coisinhas, mas é bem, bem pequeno, em vista do que se pagava nos anos anteriores, quando tinha merenda normal, não pode nem fazer comparação. Eu acho que ele foi reduzido, Chotô, acho que ele não foi cancelado, não. Não é cancelado. Tem alguns valores pagos, mas valores bem, bem irrelevantes, não são nada do dia a dia mesmo. Eu estou vendo aqui aonde teve a maior perda. No fundamental, não. É alimentação e nutrição mesmo. 77%
caiu na alimentação e nutrição. Porque o transporte tem troca de peça, quebra, manutenção da frota, combustível, isso aí não está tendo nada, né? Mas eu não tenho uma função, eu não tenho nenhuma função, nenhuma subfunção nos relatórios, especificamente de transporte. Por isso eu não tenho esse número aqui. Tudo bem? Pode seguir? Pode dar sequência? Sim, pode continuar. Um outro que observou também uma queda acentuada, o esporte. O esporte teve uma queda no empenhamento de 53,5% e na liquidação de 37,2%. O meio ambiente, uma queda no empenhamento de 44% e na liquidação 18,4%. Então, são setores que praticamente ficaram parados em função da pandemia. Ok? Você me desculpa se você já falou. Você pode repetir como que ficou a comparação da saúde? Da saúde? Não, a gente repete. O empenhamento, mais, né? o empenhamento, Caio, ficou 11,2% a maior do que 2020. E a liquidação, 7,8% a mais. Então, tem sentido o número, porque está se gastando bem mais em função da pandemia. Ouviu? Tudo bem? Tá joia, obrigado. Dando sequência, vamos lá. Dando sequência, então, vamos falar da receita. A receita prevista para o exercício, ela soma o total do orçamento, 140 milhões e 200 mil reais. Eu estou falando em termos de previsão. Então, a receita total prevista é 140 milhões e 200. A receita corrente prevista, 154 milhões e 970 mil. As receitas de investimento, 68 mil. E a nossa contribuição ao Fundeb, 14 milhões 838 mil. Previsão. O que foi realizado até o momento? Em 4 meses, nós já recebemos de receita, quando eu falo a corrente, sem a participação do Fundeb, da nossa contribuição, nós recebemos 62 milhões 576.310 reais e 14 centavos. A receita realizada já computando a contribuição do Fundeb, 56 milhões 509.956 centavos, 956 reais e 11 centavos. Investimentos, nós tivemos uma receita de 369.980 reais. E a nossa contribuição ao Fundeb, até o momento, de 6.436.334 reais e 3 centavos. A receita corrente líquida, eu tenho 2 valores. Por que disso? Porque o ano passado, nós tivemos emenda parlamentar. E emenda parlamentar, nós somos obrigados a fazer um ajuste na receita corrente líquida. A receita corrente líquida, só lembrando, é a soma da receita do mês atual mais os 11 meses anteriores. Ela somou 153 milhões 207.084 reais e 48 centavos.
eu ajustei 499.980 de emendas parlamentares. Então, ela cai um pouquinho para ela ajustada vem para 152.707.104,48. A despesa com pessoal, R$ 74.353.353,98. Então, ela dá nós temos 1.437 funcionários. Comparando com a receita corrente líquida, esse gasto, nós temos, então, um percentual de 48,6% de despesa com pessoal. Portanto, está dentro do limite. Nosso limite prudencial é 51,3%. Ok? Valor... Claro? Fernando, quer falar, Caio? Pode falar. Esse percentual, os 48,69%, é o que foi gasto com pessoal no primeiro quadrimestre sobre aquilo que foi arrecadado também no primeiro quadrimestre, né? Não, os últimos 12 meses. Ah, tá. Tá? Então, quando eu falo que tem lá 153 milhões de receita e 74 milhões de despesa de pessoal, eu estou me referindo a 12 meses. É o mês de abril e os 11 anteriores. Então, pode falar. Até agora, quando você fala em despesa de pessoal referente a 2021, nós gastamos 22.900.000 em 4 meses. Nós estamos, então, se fosse pegar só 21, nós estamos em qual percentual? Eu pergunto porque eu lembro que no começo do ano, o primeiro projeto que a gente votou, ele trazia algumas implicações sobre isso. Só um minutinho. Beleza. Apesar que esse cálculo, eu não posso te validar ele como correto, tá? Porque nós não fazemos o cálculo desse jeito. Mas se eu comparar a despesa de 22.900.000 com 56.509.000 que nós já recebemos em receita, dá 40,5. Entendeu? Entendi. Mantendo esse 48% até dá para que no próximo ano a gente comece a pensar em algumas contratações aí que são necessárias, né, na prefeitura, né, alguns médicos, algumas figuras aí essenciais na educação, como coordenador, entre outros. Então, nós não estamos tanto naquele sufoco igual veio apontado como previsão, né, no projeto do começo do ano. Olha, eu quero fazer uma observação em relação à questão do médico que você falou. Nessa despesa aqui está computado o valor dos médicos, viu? Toda despesa médica da prefeitura está dentro dos 74 milhões. O que é necessário? Nós precisamos aumentar um pouquinho a receita, porque no momento que nós fizermos a proporcionalidade entre a despesa de pessoal e uma receita maior, então a tendência é sair desse 48,6% e vir para 47%, 46%, quer dizer, cair esse percentual. Aí, sim, ele dá margem para chegar nesse ponto que você está comentando, de fazer uma contratação de médico, de dar um reajuste até para o funcionalismo, que o ano passado, me parece, acho que 1 ou 2 anos não teve, só teve para as menores faixas, aquelas faixas que ficariam menor do que o salário mínimo.
Então, ele vai, se melhorar a receita, vamos tomar por base os 4 primeiros meses. O valor que nós recebemos, deixa eu localizar aqui uma planilha minha. Oi. É só em relação à receita, não. O orçamento é uma previsão de receita, não é isso? Sim. Anual, 140 milhões. Não dá para você, assim, calcular uma estimativa de, nesse primeiro quadrimestre, se houve, assim, está além da expectativa de receita ou aquém. Porque não dá para dividir os 140 por 4, por 3, porque às vezes no primeiro quadrimestre arrecada mais, ou no segundo, mas pela sua experiência nesse primeiro quadrimestre, a expectativa dessa receita, ela foi maior ou menor? Não é nem questão de expectativa. Arrecadou mais do que previsto ou menos do que previsto? Foi bem maior. É isso que eu quero fazer alguns comentários, porque eu tenho uma planilha aqui também que eu fiz uma comparação. Como eu fiz da despesa primeiro quadrimestre do ano passado com o primeiro quadrimestre desse ano, então eu fiz da receita também. A nossa receita, só para vocês terem uma noção do que ocorreu nesses primeiros 4 meses. A receita do ano passado, no final de abril, estava somando 47.850.000. Esse ano já resultou em 56.509.000. Nós já tivemos um ganho de 18,10%. A comparação entre os 2 trimestres. Mas isso agora, isso, às vezes... Essa média de 20%, 15%, 20% não é normal de um ano para o outro? Não é muito normal. Eu acho que uma parte dessa média um pouquinho maior também foi em função de ter aprovado, a prefeitura fez isso, elaborou esse orçamento dessa forma e a Câmara acabou aprovando um orçamento menor do que o ano anterior. Lembra que o orçamento era de 145 milhões? E esse ano aprovou 140.200. Você está se recordando disso? O Caio, talvez, eu não sei se ele lembra, porque ele não estava, acho que no ano anterior, mas você, Chotô, o Nélio, que ele deve lembrar também. O orçamento diminuiu. Na época, eu não quis fazer isso, eu fui contra essa diminuição do orçamento, não havia necessidade. Teve uma discussão em relação a superávit, né? Nessas contas aí, não teve? Não, havia uma discussão muito forte no sentido de que haveria um encolhimento muito acentuado da receita, porque o Covid era novidade, as coisas chegaram num patamar de insegurança muito alto. Então, a prefeitura, na época, adotou uma postura mais conservadora. Eles estimavam aí em torno de 115, 119, o que seria total. E depois, quando terminou o exercício, perceberam que aquilo não se consolidou, né? Mas a minha preocupação que eu vejo, quando a prefeitura apresenta aí uma estimativa de 48% de gasto com o pessoal, você tem um problema sério na prefeitura hoje, que é você reenquadrar, de acordo com a legislação, os professores. E aí, vocês já pararam para fazer conta se esses 48%, como é que vai absorver isso daí? Como é que vai fazer isso daí? Isso daí está judicializado ainda? Ou tem algum planejamento aí para esse ano? Começaram a sair as ações, os professores têm ganho, né? Vai para vocês. Não sei se consegue ir esse ano ainda, mas existe o planejamento de reformular, sim, o magistério, inclusive em relação ao piso salarial. Então, vai ter que se enquadrar ao piso salarial e, provavelmente,
não consegue absorver dentro dos 51,3 todo esse reajuste. É isso que eu estou pensando, porque 48%, se você for... Hoje o quadro magistério é grande da prefeitura. Se você for enquadrar ele dentro do piso, eu acho que você extrapola isso daí muito. Pelo menos é o que demonstra. O valor está muito alto para quem tem que fazer esse tipo de ajuste. Não, realmente. Tem que considerar isso. Ele hoje, 40, apesar que nós estamos dentro do limite, mas para se trabalhar futuramente, ele é baixo. Ele é 48, tá em cima do limite prudencial. Posso seguir? Pode. Então, como eu estava falando, a Receita... Uma pergunta, Covas. Vamos dizer assim, esse excesso comparativo de arrecadação nesse quadrimestre em relação ao anterior, ele vem sobretudo em qual arrecadação? É isso que eu ia fazer o comentário agora. Foram das transferências recebidas do governo federal e estadual. Eu tenho aqui os 18,10 apresentados na Receita Geral, eu tive na 16,35% na transferência da União, acima. Eu tive um ganho, tá? Um ganho de 16,35 em relação ao mesmo período anterior. Nas transferências recebidas do Estado, eu tive um ganho de 19,7%. 16,3% na União, 19,7% no Estado. Onde o ICMS, ele se destaca no Estado, em 23,9% o ganho dele. Então, recebeu 14.800.000 esse ano, enquanto no mesmo período do ano passado recebeu 11.950. O IPVA teve um ganho de 13,2%. O FPM, que é da União, houve um ganho de 16,3%. Desculpa, o FPM não. O 16 não, foi no geral da União. O FPM teve um ganho de 20%. Covid não veio quase nada esse ano. O que tem é o superávit do ano passado. Perdemos um pouco na assistência social. No Fundo Nacional da Educação houve ganho de 7,1%. Vamos ver se eu tenho alguma outra aqui. Os que mais se destacam é isso mesmo. O FPM, dentro da União, o ICMS e o IPVA dentro do Estado. É onde se destacam as maiores transferências. Mas o bom dessas três arrecadações, que nós podemos utilizar em qualquer área. Então, a aplicação desse recurso pode ser utilizado em qualquer custeio. Não interessa, não é específico, olha, você só pode gastar nisso. Pode se aplicar em qualquer lugar e em qualquer das unidades, qualquer secretaria. Dos impostos municipais, o ISS, o IPTU, como é que foi o comportamento deles? Eu não tenho ele. Deixa eu achar aqui. A receita tributária no geral, municipal, teve um ganho de 28,4%. Só para você ter uma ideia aqui, quanto que nós recebemos aqui. Imposto de renda, 577 mil no quadrimestre. IPTU,
2.818.000 de valor principal, dívida ativa, cerca de 350 mil reais, dívida ativa do IPTU. ISS, 2.602.000. As taxas diversas que nós temos, 903 mil. Prestação de serviço foi mínima, foi ínfima. Então, esses valores que eu estou te citando foi 28,4 a maior do que o mesmo período do ano anterior. Então, nós tivemos um ganho. Então, aqui, sob efeito também de muita reclamação, né? Porque, por exemplo, o IPTU, houve aquela questão lá do reajuste de 20,9% em função do IGPM, que depois foi bastante contestado aí pela própria população. Foi até bom que tocou nesse assunto, porque eu recebi indicações aí de vocês, e já era um projeto da gente fazer uma alteração, aliás, desde do final do ano passado, e não deu tempo. Então, eu já provoquei o nosso departamento jurídico para fazer uma alteração, incluir outros índices e fazer algumas alterações no IPTU, colocando, por exemplo, o IPCA, o INPC, dando outras opções, porque o IGPM, se esse exercício nós tivermos que calcular IPTU em cima do IGPM de novo, porque a lei 01 lá de 2004, que é a lei complementar 01, ela não dá opção para a gente fazer um outro tipo de alteração. Então, obrigatoriamente, a gente teria que aplicar se ela não for alterada. E como resposta lá do doutor Aparecido, nosso jurídico lá, ele respondeu para mim que está sendo elaborado um projeto para o novo Código Tributário Municipal. Então, eu creio que ele deve apresentar aí, nessa alteração do Código Tributário, essas alterações. Espero que ajude, né? Fernando, da dívida ativa aí, esses 300 e poucos mil, teve influência o Refis? Se tem influência? Teve influência, que foi 300 e poucos mil da dívida ativa, né, arrecadado. O Refis teve influência nessa arrecadação? Eu não tenho esse valor específico agora, mas não tem muita influência, não. Porque nós recomeçamos a receber agora, eu não me lembro o dia que foi renovado para 2021, mas ele é recente. Ele não é, a renovação não foi feita logo em janeiro. Ela foi feita agora, acho que em abril, se não me engano. Então, não tem muita influência, não. Esse ano foi antecipado, acho que foi fevereiro ou março. Viu? Eu não estou recordando agora. Eu tive olhando isso esses dias, mas eu não estou me recordando a data correta. Por isso que eu acho que não tem muita influência a questão do Refis. Ok? A gente pode continuar ou ficou alguma dúvida? Pode continuar. Vamos lá. A CIP, que eu geralmente eu costumo passar o valor para vocês, o custeio da iluminação pública, e isso a partir, acho que já desse mês também já deve ter mais aumento, né? Porque está vindo mais aumento de energia elétrica. Ela somou nesses 4 meses R$ 544.004,48, numa média de 136 mil por mês. Arrecadação de água. Essa é meio complicada, eu achei, foi bastante reduzida, em função dos problemas que houveram de leitura. Esse é outro assunto polêmico também, né? A previsão anual da água foi de 6.190.000. Nós recebemos nos 4 primeiros meses R$ 1.227.662,16.
A previsão de esgoto, 3.095.000. Nós recebemos R$ 607.828,61. De dívida ativa de água e esgoto, R$ 298.912,70. Num total de R$ 2.134.403,47. E numa média mensal, tudo, né, todos os três, de R$ 533.600,87. Os restos a pagar, nós tínhamos processados 3.477.000. Em 31/12. Não processados, 12.618.000. Se pagou nos 4 primeiros meses em restos processados, R$ 2.621.505. E não processado, R$ 3.722.551,49. Cancelou restos não processados na faixa de R$ 3.898.967,17. Esses 3.898.000, como ele se trata de restos não processados, ele vai contribuir diretamente no superávit, porque é empenhamento do exercício anterior não realizado, saldo inutilizado. A nossa posição atual de resto, processado em 30/4, R$ 855.833, e não processado, R$ 4.997.310. Esses 4.997.000, se amanhã ou depois, que seja a partir de maio, ele for também cancelado, ele também contribui para a sobra financeira do exercício de 2020. Os saldos em bancos. A prefeitura tem hoje, somando recursos próprios de livre movimentações com recursos vinculados, recursos específicos de algumas áreas, eu especifiquei aqui. Recursos próprios, R$ 46.013.645,64. Recursos vinculados da educação, R$ 11.584.109,07. Vinculados à saúde, R$ 7.254.349,73. Vinculados da assistência social, R$ 1.514.522,97. Somando os 46 próprio, educação, saúde e assistência social, a prefeitura fechou 30 de abril, com R$ 66.366.627. Tem um fluxo de caixa hoje, em 30/4, com uma sobra somente de recursos próprios. Eu não estou falando de recurso vinculado. Somente de recurso próprio, nesses primeiros 4 meses, eu já tenho uma perspectiva de sobra um pouquinho acima de 10 milhões. Somente de 2021, não estou falando de superávit do ano anterior. Dívida ativa, esse é o gargalo. Dívida ativa tributária, origem dos impostos, IPTU, contribuição de melhoria, ISS, taxa de licença e funcionamento, taxa de vigilância sanitária.
54.708.848,93. Dívida ativa não tributária, taxa de água, taxa de piscina, algumas mensalidades de transporte, alguns processos do Tribunal de Contas que foram registrados em dívida ativa, a mando do tribunal, né, processos advindos do Tribunal de Contas, somando isso, dívida ativa não tributária, 55.377.006,99. Um total, portanto, de 110.085.000. Saldo em almoxarifado, materiais diversos, armazenados na prefeitura, 2.422.858 reais. Saldo em bens patrimoniais, bens móveis, eu tenho um saldo de 36.464.584 reais e 80 centavos. Em imóveis, 63.882.216 reais e 5 centavos. Somente para deixar isso bem claro, os bens imóveis, eu falando em 63 milhões, pode dar a conotação que todos os imóveis da prefeitura valem 63 milhões. Esse valor é registro contábil, não é valor de mercado. Que isso fique bem claro. É valor de registro contábil. Saldo de dívida. Aliás, a única dívida que nós temos até o momento, que é o precatório, os precatórios. No curto prazo, R$1.843.990,50. E no longo prazo, R$7.821.884,65. Num total de R$9.665.875. Entretanto, nós pagamos anualmente dessa dívida, somando o valor principal, mais os juros e atualização monetária, num patamar de 2 milhões e 200 ao ano. Então, não é uma dívida que nós temos que quitar ela imediatamente. Deve ser. Então, nós podemos efetuar o pagamento até 2022, parece que até foi prorrogado para 2024, se eu não me engano, da questão da data. Mas é um prazo que a gente é mais estendido para que nós possamos efetuar o pagamento. E, basicamente, os números são esses. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, Fernando, podemos falar. Fernando, Oi. Dessa dívida ativa de 110 milhões aí, dá para se fazer um estudo, poderia se falar que 40% é inadimplência de IPTU e 40% de água esgoto? Só um instante que eu tenho uma posição aqui, eu posso te mostrar ela. IPTU, por exemplo, dos 54.700.000 da dívida ativa tributária, o IPTU tem um percentual de 54,7%. Deixa eu fazer o ISS para você ter uma noção.
O ISS, 18,6%. Água. Então, você viu Vê a água, Fernando. A água. Vamos lá. Eu tenho um total de dívida ativa de água que soma 50.847.000. É o grosso da dívida, então, Fernando? Peraí. 92%. O valor de 50.800.000 são valores atualizados, tá? O valor principal, 13.717.000. Só que só de juros dessa dívida acumulada dá 28.070.000. Só os juros. E eu tenho mais 8.600.000 de atualização monetária e 446.000 de multa. Somando tudo, 13.700 de principal, com 8.600 de atualização, com 28 milhões de juros, somando dá 50.800.000. Numa outra audiência que nós tivemos aí anterior, um vereador me perguntou a respeito da dívida que se poderia cancelar, devido aos anos que já se passaram, né, obsoletas, que não vai receber. Infelizmente, eu não posso fazer isso. Eu tenho que ter autorização porque eu tenho água aqui, só para citar, ó. Desde 1989. Tem valor de água contabilizado, registrado na dívida ativa. Entretanto, o que o jurídico responde para mim nesse caso é que toda essa dívida encontra-se executada. Então, eu não posso pegar o registro contábil dessa dívida e efetuar o cancelamento. Eu sou obrigado a guardar. Porque uma das coisas aí, no caso, que é preocupante, né? Primeiro é o grande valor da dívida ativa, né? O impacto que a água tem nela. Mas que no Tribunal de Contas, né, nós analisamos agora as contas de 18, tem apontado, né, problemas em relação à execução dessa dívida. O que está sendo feito nesse sentido pela prefeitura? O jurídico, ele pega o relatório de cada pessoa, cada contribuinte, devedor, ele cria uma pasta. O procedimento é exatamente isso. Ele faz uma pastinha com a documentação e protocola essa documentação no fórum. Que eu saiba, depois desse protocolo não é feito mais nada. Eu não tenho conhecimento que o juiz ou a juíza, eu não conheço aqui no caso, que o juiz está levando isso para frente. E o protesto tem sido feito? Não, ainda não. O que eu posso dizer a respeito disso é o seguinte: eu pedi para o sistema de gestão de informática nosso, o sistema gerencial, fazer um parâmetro para nós, para que nós possamos criar a cobrança registrada. Então, nós vamos mandar alguns boletos, todos os boletos que nós temos, os contribuintes, com 100% do cadastro, ok. Ou seja, para mandar fazer uma cobrança registrada, eu preciso ter o nome do contribuinte com CPF e endereço correto. Eu estou frisando isso porque a prefeitura não tem um cadastro de contribuinte 100% correto. Isso é um problema nosso que a gente está tentando resolver lá.
talvez nós vamos precisar até de efetuar a contratação de uma empresa para ajudar nessa atualização de cadastro. Aí o que ocorre? A partir do momento que a gente consiga fazer o registro em cobrança, todo título que não for pago nessa condição, ele será enviado para cartório. Aí nós podemos protestar. E esse assunto já está em andamento. Eu espero que agora, no máximo aí, no começo, em julho, aí a gente já esteja procedendo alguma parte da nossa cobrança já fazendo como registrada já. Isso vai ajudar, hein? Bastante. Tudo bem? Existe assim, infelizmente, uma cultura, né, de não pagamento, principalmente a questão de água, né, de esgoto. Sim. Quanto tempo o hidrômetro foi implantado? Em 2004 foi feita a lei para implantar hidrômetro, implantado em 2005. Então já existe aquela cultura quase centenária de Jardinópolis de não se pagar água, é isso? Então, trabalhar com essa a minha opinião sobre isso é falta de punição. Não vamos falar agora desse período da pandemia, tá? Ô, Fernando, boa noite. Boa noite. Qual que é a previsão ou o realizado dessa receita que se perde, no caso, vamos supor, nesse 4 meses desse ano, com a água? Você tem mais ou menos aí o efetivo desse ano? Quanto de receita se perde por ano? Não. Eu informei para vocês aí no resumo o valor anual, não o valor quadrimestral. Então, eu não sei te falar esse número agora. Posso te arrumar depois. Não, tranquilo. O anual você tem aí. Só repetindo, a nossa previsão de água para 2021, a arrecadação, 6.190.000. E de esgoto, 3.095.000. Nós recebemos 1.227.662 de água até agora e 607.828 de esgoto. Eu não tenho a comparação só do quadrimestre. Então, esse ano tem uma previsão de perda de receita aí, só fazendo uma com conta certeza. Aqui, de 30%. Eu imagino que vai perder. 30%. Só olhando o número. Se você pegar aqui 1.230.000 vezes 3, vai dar 3.690.000. Vamos ser otimistas, que recebamos 4 milhões. Nós teríamos ainda em água uma perda de 2.190.000. Exatamente. Isso no ano, né? No exercício todo. Beleza. Ok? Boa noite. Oi, Fofo, tudo bem? Tudo bem, Fernando? Tudo bom, e você? Tudo. Eu entrei um pouco mais tarde, mas eu acompanhei desde o início no Facebook. Eu tive um problema aí para entrar no link, não estava conseguindo acessar de jeito nenhum, tanto que eu estou pelo celular aqui agora, meio que improvisado. Boa noite a todos que estão com a gente aqui, os colegas vereadores, o Nélio, o Zé Paulo, o Matheus da Câmara. Só queria fazer alguns comentários. Eu observei que você já tinha praticamente encerrado com as informações técnicas, né? Pode falar. E eu acho que aquela questão levantada pelo Nélio, que o Caio abordou, da assistência social, é realmente preocupante. Eu acho que ela precisa ser esclarecida. É muito estranho que no primeiro quadrimestre do ano passado, quando nós ainda não tínhamos o atual cenário da pandemia, pelo contrário, a pandemia, né, tivemos início aí a partir de março do ano passado. E esse número atual ser menor, em termos de porcentagem,
dos valores liquidados e empenhados. Então, isso aí tem que ser realmente esclarecido para nós, para toda a população. É importante que você possa nos enviar essas informações detalhadas, tá, Fernando? Amanhã mesmo eu já faço um levantamento lá. Eu tenho os relatórios por unidade, a gente consegue fazer o levantamento dos 2 períodos para vocês dar uma olhada. Tá. Fernando. A respeito, só um minuto, só para continuar, a respeito do gasto com pessoal, que está, de acordo com a receita corrente líquida, está aí em 48% e pouquinho, né, igual você mencionou. Sim. Eu acho que além da questão dos professores, da adequação do piso salarial que foi colocada pelo Nélio, é importante que haja também um pensamento na prefeitura, além também da valorização dos atuais funcionários, igual você mencionou, mas que haja um pensamento no sentido de uma reforma administrativa. Eu acho que a nossa lei do funcionalismo público, ela é de 1993. É uma lei que naquela época foi considerada de vanguarda, foi considerada como um destaque para muitas cidades da região, mas é ela até hoje, com algumas modificações. Então, é importante que a gente, que a prefeitura, no caso, principalmente, tendo margem dentro da receita corrente líquida com o limite, com a despesa com o pessoal, é importante que a prefeitura trabalhe pensando também nessa reestruturação administrativa, numa implantação do plano de carreiras para todos os profissionais, numa estruturação de classes e de categorias, possibilitando um crescimento interno através de cursos, através de formações técnicas, profissionais de cada um. Eu acho que isso é fundamental para que a gente tenha uma administração, uma gestão pública moderna, mais eficiente, com quadros preparados diante das mudanças que têm acontecido cada vez mais rápido. Tá? A gente, às vezes, vê o planejamento patinar um pouco em alguns aspectos, e essa reestruturação administrativa é muito importante. Eu não digo mandar embora, não é isso. Eu digo, sim, reorganizar a estrutura administrativa da prefeitura condizente com a realidade de hoje. Nós tivemos aí a questão do início do ano, que vai ser pautada em breve aqui na Câmara a respeito dos cargos da comissionados. É fundamental que isso seja resolvido, que isso seja regulamentado, por sinal. E além dessa questão do funcionalismo, da assistência social, eu queria também mencionar, só para finalizar minha participação, a respeito aí da dívida ativa, desses casos que estão ajuizados, a bem da verdade, eles só protocolados no fórum, porque praticamente mais nenhum processo teve andamento. E aí é necessário um trabalho em conjunto, na minha opinião, entre Poder Judiciário e Poder Executivo. Nós criamos aqui em Jardinópolis, no ano de 2016, o CEJUSC, que é o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos de Cidadania. Ele é uma ferramenta importante para ser utilizada no sentido de, às vezes, resolver algumas pendências tão antigas. Verificar que é importante, por exemplo, que o Executivo, nessa parceria, pense em disponibilizar até mesmo funcionários para verificar os processos que já estão com prescrição, com decadência e que possam ser extintos. O arquivo de execuções fiscais da Prefeitura Municipal de Jardinópolis, no Poder Judiciário local, é imenso, é um absurdo. A última vez que eu tive informação, tinha mais de 30 mil processos. Mais de 30 mil processos. É muita coisa. É inconcebível. Inclusive, iniciou-se, há cerca de uns 2 ou 3 anos, um trabalho nesse sentido. Formou-se existe o setor de execução fiscal no fórum aqui de Jardinópolis, e uma escrevente foi designada para chefiar uma equipe com funcionários da prefeitura. Isso, se eu não me engano, foi em 2018 ou 2018, se eu não me engano, aí com o doutor João Ciro. E avançou, teve um avanço, mas aí essa escrevente foi designada, ela acabou sendo promovida, não é promovida, mas, enfim, teve uma vaga em Ribeirão Preto, ela acabou se mudando para Ribeirão Preto,
e aí entra o problema do Tribunal de Justiça de não recompõe o cargo com a rapidez que deveria, e acabou se perdendo o trabalho. Aí veio a pandemia, o fórum está fechado aí, o fórum mais ficou fechado do que aberto nesse 1 ano, os processos físicos não caminham, então acho que são coisas que precisam ser pensadas para ser resolvidas, igual o Caio falou que foi apontado pelo Tribunal de Contas, é por isso, porque os processos, embora estejam lá, só estão, não tem andamento de um lado nem de outro. Então essa parceria para resolver o problema, acho que não é necessário apontar culpados, isso ou aquilo, de quando, de muitos anos, enfim. Eu acho que a gente tem que buscar soluções para resolver o problema. E, na minha opinião, essa parceria entre executivo e judiciário local é o caminho para dar impulso nesses processos, para resolver essas questões mesmo, porque é importante que isso resolva para o contribuinte, para a prefeitura e para o próprio judiciário local, que depende também de questões ali internas que são comprometidas por conta disso. Mas é isso, obrigado, Fernando, obrigado a todos, boa noite. Ô Fofo, eu queria reforçar, aproveitar um gancho que você solicitou novamente para o Fernando. Fernando, nessa informação que você passar para a gente da assistência social, eu queria muito que você desse uma desmembrada ali na ficha de bens, serviços e material de distribuição gratuito, né? Que aí seriam as cestas básicas e todos os demais produtos que poderiam estar sendo ofertados, distribuídos para a nossa população. Inclusive, né, nós tivemos no começo do ano um projeto que retirou 10 mil dessa ficha para aquisição do ar-condicionado e do relógio de ponto, lá para a sala dos conselhos. Uma outra coisa, essa questão dos servidores, eu queria reforçar a necessidade dessa reforma, porque nós temos, a prefeitura ela tem que estar engessada não, ela tem que estar organizada, estruturada para atender as demandas dos serviços que nós temos hoje, né? Então, é olhar para cada uma das pastas e ver, tanto a nível de cargo efetivo, como a nível de cargo comissionado, quais são as necessidades, né? E criar esses cargos, né? Contratar o que for necessário, né? Inclusive, é bom, aproveitando o Fernando aqui, como representante do Executivo, né, que nós estamos aguardando a criação da comissão que foi prometida pelo Executivo para fazer o estudo dos diversos problemas em relação aos cargos comissionados, né, a falta de uma legislação que coloque os critérios, a experiência e tudo mais. Então, são 2 pontos que eu queria aproveitar aí a oportunidade e reforçar. Fernando, eu só queria pontuar o seguinte: em referência à assistência social, eu também gostaria de receber esse relatório. Em função, eu tenho feito encaminhamento para assistência social, pessoas que estão realmente em situação de necessidade, e eu detectei, não só a parte administrativa da assistência social, ali com a assistência social, com as assistentes sociais também, elas têm uma certa dificuldade de entender que a pessoa tem necessidade. Talvez nós estamos se deparando com um problema aí que foi levantado pelo Fofo, no pedido desses dados aí. Elas simplesmente fazem um atendimento, né, de uma pessoa desempregada, uma família que está com muitos filhos em casa, enfim, que está em situação de doença, e não fazem os outros atendimentos, né? Então, isso aí é uma coisa que eu detectei e eu estava meio me posicionando a respeito disso. Eu achei que assistente social tem que ser uma assistência social mesmo, até o fim do problema, né? Se detectado que a pessoa tem condições, aí se cessa. E não se fazer um atendimento e cessar o atendimento. A pessoa tem que fazer tudo de novo. E não tem um canal de comunicação. Eu sei que isso não é parte sua, viu, Fernando? Só gostaria de explanar isso aí para depois verificar esses dados, porque realmente não tem que ser superado. Quanto ao funcionalismo público, Fernando, você colocou aí 1.437 funcionários. Eu tenho uma relação do Edilson aqui comigo, que tem 1.522. A diferença, eu fiz um cálculo aqui, deu 85 funcionários. Houve, nesse período de dezembro para cá,
alguma coisa que não está nessa relação que você está propondo aí para dar essa receita de 48%? Ou os comissionados não estão aí? Não. Quando que você pegou esses 1.500 e pouquinho aí? Até dezembro de 2020. 1.500 funcionários? 1.522. Peraí. Pode haver uma duplicação de nome, alguma coisa que lá consta, que tem duas funções, no seu não consta? O número, em dezembro, o número que eu tinha, 1.419 funcionários. Então, tá número de folha de pagamento. Eu tenho esse papel aqui comigo. Eu tenho até foto, é que eu estou usando o celular aqui, eu não gostaria de parar. Mas essa posição, 1.582... Não, 22. 1.522 em 31 de dezembro? Exatamente. Aí eu fiz uma conta aqui, eu cheguei a uma diferença de 85. Eu achei que poderia ser os comissionados. Não. Eles estão na sua relação, né? Não pode existir isso. Tá. Essa diferença não pode existir. Então, o número que eu passo é o número do relatório de sistema de informática. Ele faz uma folha de pagamento contendo todos os funcionários, inclusive comissionado. Comissionado e secretário ainda, agente político. E ele me passa essa folha. Lá na última página tem lá, total do número de funcionários pertencente a essa folha. Eu pego esse número que eu forneço para vocês neste relatório de folha de pagamento. Então, ele não pode ter divergência com o número que ele está passando. Eu anotei aqui, eu anotei aqui, vou fazer esse levantamento lá. Tá. Ô, Fernando, ele vai ter que me provar o que é. Tá. E pode ter aposentado que não está em alguma lista aí? Esses aposentados que não são CLT, que são estatutários? Não, estatutário. Os estatutários que recebem pela prefeitura estão dentro da lista. Tá, ok. Está dentro da lista. Tem uma divergência. Eu vou achar minha lista aqui. Inclusive, eu tenho uma dotação em separado para contabilizar eles na contabilidade. Lá na contabilidade, uma dotação separada para eles, aposentados. Eu não lembro o número agora, quantos são, mas é totalmente separado. Inativos e aposentados. São duas fichas. E eles compõem, e a composição deles faz esse 48%. Compõe, exatamente. E está composto dentro dos 1.437 que eu falei aí. Correto. Só que essa posição é em 30/4. Tá. Em 31/12, ela era menor. E por isso que eu vou fazer um levantamento. Eu tenho uma aqui que ela é maior. Eu vou até levantar aqui. Só para fazer dar uma informação restante. Por exemplo, esse ano, praticamente não veio verbas para Covid. Então, toda a verba a maioria das verbas dos recursos que nós recebemos, a origem dele é de 2020. Então, nós temos ainda algumas contas correntes que possuem saldo em 30/4. E uma delas é da assistência social. Eu não posso explicar com detalhe por que está havendo essas defasagens de empenhamento e liquidação, porque o recurso tem. Então, a gente tem aqui, sobra da Lei Complementar 173, que ela foi exclusiva para custeio de Covid. Em 30/4, nós tínhamos lá 3.600.000 ainda. A medida provisória 938, também que veio o ano passado exclusivo para Covid, para amparar o Covid. Nós temos R$ 923.093. A saúde tem uma conta corrente dessa da Covid exclusiva, com saldo de 177.800. E a assistência social, de origem da Lei Complementar 173, eu estou dizendo. E a assistência social
tem um saldo na conta de origem dessa lei complementar de R$ 183.253. Esses recursos ainda podem ser gastos com custeio a respeito do coronavírus. Inclusive, com o que o vereador Visu comentou, pode ser colocado até mesmo para uma cesta básica, por exemplo, para amparar uma pessoa com dificuldade, uma família com dificuldade. Bom, então, Fernando, pelo que a gente viu, tem dinheiro na assistência social que pode ser até usado, né, com alimento. Então, só complementando a informação do Caio, os 10 mil foram para computador também, vereador Caio. Tá? Foi relógio de ponto, né? Qual que foi o outro item? E computador. Ar-condicionado. Ar-condicionado. É a quarta vez que o senhor esquece de citar computador. Mas o Fernando disse, como disse, existe dinheiro, outros dinheiros, fora aqueles 10 mil, para comprar a cesta básica. Tá? É só para complementar que foi para comprar computador também, os 10 mil. Não, só complementando, Chotô, o problema não é o objeto da compra. O problema foi nós lá atrás tirarmos 10 mil de um dinheiro que poderia ter sido empenhado e liquidado para aquisição de cestas básicas ou de outros materiais de distribuição gratuita que as pessoas estão precisando, poderia ter sido gasto lá atrás e ter deixado esses gastos do relógio de ponto, de um ar-condicionado e de um computador, agora o superávit, como foi feito no PL 25, lá onde se comprou um monte de outros relógios de ponto sem problema nenhum. O problema foi lá atrás ter feito isso. Assim, evitando uma discussão paralela, mas já naquele período já existia o recurso, até se quisesse, para isso. Entendeu? Mas no período eleitoral, não foi do ano passado, eu creio, porque a Justiça bloqueou a aquisição disso e daquilo. Em relação dessa reforma administrativa, né? Principalmente essa questão do funcionalismo, eu ouvi lá e promessas e compromissos que eles vão estudar para se fazer uma reforma. Mas na experiência que a gente tem, é complicado. Né? Em 2004, nós fizemos lá aquela reclassificação dos cargos. Depois, eu me lembro que o Mário Reis contratou uma empresa, se não me engano, a Embrap, que fez um estudo, mandou para a Câmara, aí cai na questão da isonomia, aí uma classe que é isso, outra classe que é aquilo. Então, é uma discussão muito delicada e muito profunda, e tem que ter uma Câmara firme para isso também. Se nós tivermos uma Câmara populista, a gente não chega em lugar nenhum, né? Porque eu lembro que o Mário Reis mandou para a Câmara e o projeto voltou, não colocou em votação, tá? Então tem que se fazer um estudo, sim. Eles disseram que vão fazer lá, mas teria que ser um estudo bem profundo, essa questão de cargos aí, de uma reforma administrativa, que realmente precisa fazer, mas que seja muito bem feita. Né? Ô, Fernando, foi bom que o Chotô fez o comentário. Eu lembrei de uma questão a respeito da reforma do Código Tributário, já que eu venho há muito tempo pedindo. Acho importante a informação que você trouxe, Fernando, que existe já um trabalho ali feito pelo Departamento Jurídico da Prefeitura para a revisão, né, do nosso Código Tributário Municipal. Mas eu entendo que é um assunto extremamente complexo, de conteúdo bem abrangente, bem denso aí para todo mundo analisar. Acho que, dependendo da época, se for ter que mandar para aprovar rapidamente, não é o caminho. Tem que ser enviado para a Câmara para um estudo bem detalhado, um estudo assim, técnico, com calma, tá? Não de segurar o projeto, mas um estudo realmente para que seja analisado o que está sendo proposto, sem a necessidade de aprovação rápida. E, nesse sentido, eu faço até uma sugestão ao jurídico que trabalhe também com a possibilidade de envio, dependendo da época do ano, de um projeto para alterar o índice do IPTU que foi colocado aí por todos, que você mencionou, a respeito do IGPM. Eu acho que se...
Se a prefeitura não tiver tempo hábil se a prefeitura não tiver tempo hábil, talvez, para enviar o projeto de lei da reforma tributária municipal, ou que não haja tempo hábil da Câmara analisar ainda esse ano, que se pense em enviar um projeto de lei alterando aquele artigo, aquela norma da Lei Complementar 1 de 2004, incluindo a possibilidade de uso do IPCA ou do IPCA ou do INPC, isso, do IPCA ou do INPC, também como índices para reajuste do IPTU, sobretudo se forem menos danosos, penosos para a população em questões financeiras, né? Eu só quero fazer uma observação em cima do que vocês estão falando. Olha, primeiro, só confirmando, realmente está se falando numa reforma administrativa, em acerto, inclusive, atualização de todos os cargos e gratificações, a parte dos comissionados. Mas como o Chotô mesmo fez o comentário, a prefeitura, às vezes, é lenta para resolver determinados assuntos e tem dificuldades em fazer as áreas diferentes entender. Às vezes, nem mesmo a própria educação consegue se entender entre eles. Tem uma dificuldade enorme para se fazer isso daí. Mas mesmo assim, esse projeto da administração, da reforma administrativa, está sendo falado lá dentro da prefeitura. A respeito do que você comentou do Código Tributário. O meu receio é exatamente esse, não dá tempo de se fazer um estudo para atualizar o Código Tributário e, novamente, esse ano, nós tivermos que ser obrigados a implantar o IGPM novamente. Então, eu sei que não vai dar para vocês ler, mas eu tenho aqui, o documento, tá? Isso aqui é a cópia do ofício protocolada pelo Departamento Jurídico, secretário jurídico, em que eu fiz a proposta da forma que você está falando. Fazer essa regularização, ele refere-se ao artigo 14 da Lei Complementar 1 de 2004. Lá designa a questão do índice a ser usado. Então, eu queria que o jurídico montasse um projeto somente em cima desse artigo 14, para que nós, antes de lançar o IPTU de 2022, eu devo já fazer essa proposta em setembro, mais ou menos. De setembro para outubro, porque eu queria que os carnês de IPTU saíssem um pouco mais antecipado. Os carnês de IPTU saem muito lá na frente da prefeitura, é uma correria danada. Então, para isso acontecer, eu preciso que esses projetos aqui estejam prontos até no começo de agosto, pelo menos. Ou a minha intenção era agora, entre maio, junho ou no comecinho de julho. Então, eu vou voltar a falar com o prefeito para ver se a gente faz um projeto somente para essa questão aqui do IPTU. Tem um outro caso também, que é proposto pela vereadora Dalva, que é um parcelamento maior na taxa de licença de funcionamento. Então, a minha intenção em relação ao IPTU e a essa taxa é acertar lá dentro da prefeitura um projeto para que em 2022 a gente tenha essa facilidade maior. Fernando, inclusive o vereador Chotô fez uma indicação esse ano para alteração aí da Lei Complementar 1 de 2004 no tocante ao índice, e eu faço até uma sugestão ao jurídico da Câmara e aos colegas, que diante dessas informações do Fernando, da necessidade dessa alteração até no máximo agosto, antes de preferência, mês de junho ainda, se for possível, mas enfim, que seja feita uma indicação por nós todos aqui, que estamos na audiência, os vereadores,
pedindo isso ao prefeito, que seja observada a necessidade de alteração da Lei Complementar 1/2004 com relação ao índice de atualização, correção do IPTU, devendo ser feita essa alteração para que seja também considerado o IPCA e o INPC. Então, com base nas suas informações, eu acho que seria importante na próxima sessão a gente, em conjunto, já apresentar essa indicação, reforçando o pedido que o Chotô já fez. Essas indicações, só um minutinho, Chotô. Essas indicações que você está fazendo o comentário, elas estão todas na minha mesa. Nesse ponto que eu estou trabalhando lá com o Paulo e o departamento jurídico para fazer o projeto e mandar para vocês aprovar para a gente aí. Mas aí ele está fazendo essa colocação da alteração do Código Tributário Municipal. Eu acho que o código, para alterar o código, vai ser um projeto mais demorado. Não vai dar tempo até setembro. Ô, Fernando, eu queria me somar aí à sugestão do Fofo. Eu me somo aí na indicação, Fofo, mas principalmente nessa posição de fazer dois movimentos separados. O primeiro, mais simples, mais fácil, é essa alteração, né, da possibilidade do INPC e do IPCA para correção dos tributos, né, para que a gente não tenha novamente o problema que nós tivemos de 20 para 21. E essa outra alteração, que a Dalva também sugere, que também é apoiada aqui por todos nós, do parcelamento das taxas de licenciamento do comércio. Por quê? E aí eu reforço o que o Fofo falou. A reforma, qualquer alteração, revisão do Código Tributário, eu acho que ela tem que ter um tempo de maturação importante nos dois momentos, de gestação aí na prefeitura, para que ela seja feita, para que sejam feitos estudos, para que sejam feitos os levantamentos, tudo certinho, para que o projeto já venha para a Câmara com esses estudos anexos, né, com essas informações, com esses impactos anexos, e que nós, na Câmara, também tenhamos o tempo para fazer uma boa análise, uma boa leitura, né, para chamar vocês, né, chamar você para discutir, chamar a administração para discutir, né, que a gente possa fazer um processo aí de bastante diálogo, leitura e estudo em cima dessa mudança que com certeza vai ser estrutural para o município. Então, eu já deixo esse pedido para que não aconteça, por exemplo, de chegar lá no final do ano, vir esse processo para a Câmara e nós ficarmos naquela situação que já é rotineira, quase na Câmara, de ter que fazer as coisas no acelerado. Então, fica aí, hoje nós estamos dia 31 de maio, já essa demanda, esse pedido colocado, para que isso seja feito com tempo, para que nós possamos todos trabalhar em conjunto, inclusive. Fernando, bom, eu fiz realmente a indicação que em 2004, quem assinou a fixação à lei fui eu, né, de 2004, desse índice. Eu fiz a indicação, mas depois eu pesquisei, consultei, inclusive o Nélio pode falar alguma coisa, não é tão simples mudar o índice, né? Porque senão, já pensou, todo ano, por conveniência, o município joga o índice mais baixo. Isso pode dar até atrito com o tribunal, entendeu? Então, a gente precisa estudar, tem que uma justificativa muito, pelo que eu vi, muito concisa, muito consistente para se mudar o índice. Porque simplesmente mudar o índice, assim, por conveniência de jogar o índice mais baixo, pode haver problema com o tribunal. Eu gostaria que o Nélio fizesse algum comentário a respeito disso, dessa mudança do índice. Ô, Chotô, antes do Nélio, só para pontuar, essa discussão a gente quase teve no final do ano passado, em dezembro, quando a Câmara ali ventilou a possibilidade de entrar com uma medida contra esse índice do reajuste e tal. Eu acho que posso estar enganado, mas eu acho que um dos argumentos é o seguinte: a lei pede que o índice seja o da inflação, o índice oficial da inflação. O IGPM é o Índice Geral de Preços e Mercados, apurado aí com vários fatores.
se a gente fizer uma análise, índices oficiais ligados ao IBGE, por exemplo, é o INPC e é o IPCA. Então, eu acho que esse seria um argumento aí para estar estudando, inclusive com a participação da Câmara, com certeza, do Zé Paulo e do Nélio, que conhecem muito do assunto, porque eu acho que era uma coisa que ia ser tratada o ano passado, não foi possível, mas é algo que eu estudei a respeito, dessa questão do índice ser oficial. Há uma divergência sobre isso, não é consenso, mas o fato é que se a gente pesquisar no IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, órgão oficial do governo federal, o índice de inflação medido é em torno do IPCA, do INPC. Então fica aí a sugestão. Só uma observação. O índice oficial da inflação atual, já há algum tempo, é o IPCA. Tá? O IGPM, ele poderia ter sido o índice oficial lá em 2004. Por isso, deve ter sido colocado no artigo 14 lá, da Lei 01/2004. É provável que tenha acontecido isso. Só para deixar um pouquinho mais claro. E certamente ele era o mais baixo, né? Em 2004 pode ser. 2020, por exemplo, o índice anual do IGPM foi 23,1, o IPCA 4,5. A diferença é enorme. Acho que a justificativa em relação ao Tribunal de Contas é exatamente esta, que o IPCA é o índice que está atualizando de acordo com a inflação oficial. O IGPM hoje, ele atualiza aluguéis, por exemplo, né? Então, nós estamos usando porque ele está lá na lei. Então, essa segunda opção seria uma alternativa para que ajude um pouco na questão, aí, principalmente nesse momento da pandemia. Eu ainda fiz uma outra sugestão, que para um período idêntico ao da pandemia, em que a gente tem uma volatilidade muito vultosa na economia do país, neste ano, neste exercício em que ocorra essa recessão, vamos se dizer assim, né, em períodos recessivos de economia, a gente tenha uma alíquota zero, não dê nenhum reajuste. Fernando, daqui a pouco vão te chamar de socialista lá na prefeitura. Eu tenho... Meu professor! Mas eu tenho muito receio disso, porque eu estou propondo, mas eu ainda não sei se isso é legal, tá? Por quê? O ICMS, ele tem aplicação de alíquota zero. Isso não quer dizer que ele é isento, tem uma diferença. Então, num período de calamidade pública, num período de extrema recessão, eu não estou falando para fazer uma aplicação disso, em qualquer momento. O que o Chotô falou, o cuidado que se tem que tomar em relação à aplicação de 2, 3 índices, virar política e sempre colocar o menor índice. Aí também... Fernando, só um dado aqui, só para você comparar, o IPCA desse ano, ele está orçado em 5,06 ao ano, enquanto que o IGPM, só nos últimos tempos até agora, até o dia atual, está em 14,39. Eu acho que para correção geral hoje, o IGPM não pode continuar, entendeu? Isso é até uma necessidade que nós vamos ter que aplicar outro índice. Não é nem uma questão, sabe, de corrigir para cima ou para baixo ou menor, mas olha a discrepância. O acumulado do IGPM no ano é 14,39. O IPCA está projetando para o ano de 2021 5,06. É muita diferença, né, Fernando? Eu tenho que usar, olha, no momento que eu for aplicar o índice econômico, o indicador econômico no IPTU, agora esse ano, para 2022, se eu não me engano, eu usei o acumulado em 31 de outubro de 2020. Se realmente for 31 de outubro,
eu não me recordo com tanta certeza, então eu tenho que usar o IGPM do jeito que a lei está hoje. Eu teria que usar o IGPM de 1º de novembro, acumulado até o mês que eu for fazer o cálculo de reajuste. Então, se eu for fazer, supondo na primeira semana de setembro, eu vou usar o IGPM acumulado de 1º de novembro até 31 de agosto de 2021. E Então, vou fazer o reajuste. Esse acumulado está em 37,04% nos últimos 12 meses. Em 12 meses. Em 12 meses. Ele é muito injusto, Fernando. É porque... Ele é irreal, né? Assim, há comparativos que a gente tem que levar em consideração que o IPTU precisa ser corrigido. Lógico, a prefeitura não pode perder com isso. Mas nenhum salário corrige nem perto do IPCA, 5% ao ano. Nem salário de bancário, gente. Muito menos do IGPM, que alçou nos últimos 12 meses, que ele pega um mês atual, 12 meses para trás, né? 37,04. Se ele tem uma tendência de alta, se você aplicar em outubro, provavelmente ele vai estar um índice bem parecido com isso ou maior, né? Nem um pouco maior. Sim, até, inclusive. Ele vai estar alto. Com certeza ele vai... A previsão para 2021 é que o IGPM vai permanecer nesse patamar. Para 2021. Por isso que eu entro no coro aí, junto com o Fofo, junto com o Caio, que eu estou aí. Não, tudo bem. Fazer esse pedido que corrija esse índice para o próximo período já do IPTU, né? Eu vou insistir com o Paulo para a gente fazer um trabalho lá com o jurídico e mande um projeto para vocês separado, antecipado ao Código Tributário Municipal. Senão, nós não vamos ter condição de fazer melhorar, né, o cálculo esse ano. Uma coisa que só quero lembrar o seguinte: 2018, o IGPM foi negativo. E aí não houve reajuste de imposto na prefeitura. Todas as taxas, todos os impostos permaneceram iguais a 2017. Então, não houve. Então, né, lá atrás, ainda ele teve uma ajuda dessa forma, né, se apresentou. Mas depois, a oscilação dele veio crescendo e chegou ao patamar que está. Porque ele é composto por muitos elementos, né, Fernando? Sim, é a forma de cálculo que o IGPM tem. Todos eles têm uma cesta que compõe todos os cálculos. O do IGPM, todas as alterações dessas cestas são mais elevadas do que os outros índices. Por isso tá essa condição. Mas, de qualquer forma, eu acredito que a gente tem que trabalhar com o índice oficial da inflação. E o índice oficial, nesse momento, não foi só nesse momento, ele já vem há algum tempo, é o IPCA. Então, eu sugiro o seguinte, que deixe lá o IGPM, né? E a gente coloque numa outra opção, uma segunda e uma terceira, o IPCA e o INPC. E, sim, da agora para frente se faz um estudo do que realmente a gente vai adotar. Desde que atenda à lei e não tenha nenhum apontamento do Tribunal de Contas, né? E, agora, o mais importante, alguns, eu não sei se todos sabem, têm esse conhecimento ou não. No caso, o Visu e o Caio, eu não sei se eles já viram aquela questão, Fofo e o Chotô, que está presente aí, aquela questão apresentada da alteração da própria planta genérica, né, do município. Lembra que a empresa fez aquele cálculo? Eu ia falar isso, o IGPM, do jeito que está, é uma revisão da planta genérica indireta. Sim. Regressiva. Regressiva. Sim. Desse jeito. Imagina, agora imagina se em 2021 agora, para 2022, a gente aplicar 38% aí. Vai complicar. Não, realmente vai complicar. Eu me comprometo no seguinte,
Eu vou falar com o Paulo novamente sobre essa questão desse projeto aqui, né? E a gente faz um separado e manda para vocês aí. Tomara que não dê nenhum tipo de problema, né? Que a gente consiga resolver essa questão aí nesse exercício para fazer o lançamento para o ano que vem. Mais uma coisa, essa questão da dívida ativa, realmente precisa-se tomar uma providência nessa questão de cancelamento dessas dívidas prescritas. É complicado, mas a água, por exemplo, a base de cálculo dela é o consumo. É diferente do IPTU. Se a pessoa não pagou, se o contribuinte não efetuou o pagamento na década de 90, eu não creio que ele vai fazer pagamento agora. E essa dívida, né, legalmente, ela está prescrita. Mas, pela nossa legislação, não existe prescrição da dívida no órgão devedor. O que existe é apontamento em órgãos de proteção ao crédito, que é aí o SPC, o Serasa, aí há uma prescrição. Mas a dívida no órgão devedor, não há, na previsão da lei, que isso existe um cancelamento. Quando você troca de moeda, a dívida passa por aquelas correções e passa por perder zeros, né? Isso implicaria, talvez, numa diminuição da dívida. Mas como agora nós estamos num estável economicamente, se não houver esse corte de zero, então não há prescrição da dívida, não é isso? Você está falando em relação ao Código Tributário Nacional? Não, a lei do devedor. Não é o mesmo, não se aplica, Visu. Eu acho que não, acho que tem sim. A decadência são 5 anos. O poder público, aí no caso, tem um prazo de até 5 anos para fazer a cobrança. Entendeu? Aí depois ele não pode cobrar mais? Não. É um entendimento diferente, então. É isso aí mesmo. No meio normal, a dívida prescreve. SPC, Serasa, protesto. Agora está prescrevendo até o cheque sem fundo, mas a dívida no órgão devedor, ela permanece infinita, até o cara ir lá pagar um dia, entendeu? Então, no tributário é diferente aí com a prefeitura. Nem no particular fica eterno, igual você está falando, porque ocorre sim a prescrição dessa cobrança da dívida, e se isso acontecer, o credor não tem mais como fazer a cobrança judicialmente falando do devedor, mesmo em caso das dívidas particulares. Eu já cobrei dívida do banco de 20 anos atrás, Fofo. Mas judicialmente ou administrativamente? Não, administrativamente. A pessoa quer voltar a negociar com o banco está lá de tudo bem. Cara. O banco até tudo bem, desconta, mas é uma questão. Mas é uma questão administrativa, né? Tá, mas a dívida para a prefeitura, então ela não prescreve também. A prefeitura vai ter o banco de dados dela. Não, ocorre a decadência, é Código Tributário Nacional. Tá, eu preciso ver sobre isso, então. Preciso versar mais sobre essa questão aí, então, que eu não estou conseguindo. Então, beleza. A alegação do departamento jurídico é que, se ele mandou lá para o fórum, ele está efetuando a cobrança da dívida. Portanto, ela não é prescrita. Mas o não andamento, muitas vezes falta esse andamento por parte até mesmo do autor da ação. Entendeu? Isso enseja a extinção do processo. Isso provoca a extinção do processo. É que o executivo, ele não pode, como autor da ação, pedir a extinção do processo por isso. Ele depende ou que o devedor o faça, ou que o juiz chame os processos à conclusão e analise aqueles que já estão com a decadência lá estabelecida e determine a extinção de todos. O departamento jurídico não pode. O departamento jurídico não pode simplesmente ir lá e desistir da ação ou pedir o reconhecimento da decadência. Ele depende
da provocação da outra parte, do devedor, ou mesmo de um impulso aí do juiz. Mas se o juiz realmente não tem nenhum procedimento para tocar a partir do protocolo para frente aí e fazer a cobrança, essa dívida vai ficar parada lá. Exatamente. E o que ocorre? Além de toda atualização monetária, além de todo esse juro que é calculado em cima, a atualização também ela é feita em cima de GPM. No momento, quando se tem uma proposta de pagamento, ainda é acrescido, além de atualização, juro e multa, é acrescido de mais 10% do honorário advocatício e mais uma taxa de dívida ativa, uma taxa de administração sobre a dívida ativa. No final das contas, o devedor acaba, o contribuinte não efetua o pagamento e vai crescendo cada vez mais. Por isso que eu falei da parceria. Então, é uma encrenca. Ainda sobre o tema dessa audiência pública, né, do cumprimento das metas fiscais decorrente do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre, você tem mais alguma consideração, complementação? Não, os números que eu queria passar, assim como os mais importantes, que centra-se mais na execução do orçamento, a gente conseguiu passar esses valores. A dúvida que surgiu foi a questão da assistência social, que dá para esclarecer, e a gente deixa em aberto também que tanto para vocês quanto para qualquer usuário externo, né? Qualquer cidadão que queira tirar uma dúvida, queira esclarecer algum ponto, queira esclarecer alguma dúvida, que a gente está à disposição lá na prefeitura, na Secretaria de Finanças. Os presentes, alguém tem alguma pergunta, mais alguma consideração? Os presentes na audiência? Caio? Apenas agradecer a audiência, os dados e as informações trazidas pelo Fernando e o debate de ideias e projetos que é muito importante e saudável aí para a nossa cidade, para a Câmara e para o Executivo. Obrigado, Fernando, pela participação. Beleza. E também aos vereadores todos pela discussão. Só o entendimento, Fernando. Valeu pela dica aí. Então, o que prescreve é dívida e não dívida ativa. Está no Código Penal nosso aqui. Vou anotar isso, vou dar uma olhada. O que prescreve é dívida e não dívida ativa. Por isso que a prefeitura joga em dívida ativa, né? Não é isso. Dívida ativa simplesmente porque o registro contábil dela é um direito que a prefeitura pode registrar um crédito a receber no ativo, tá? Então, entendi. Que na realidade é o ativo em termos de balanço geral da prefeitura? É a soma de todos os bens e direitos, soma de bens e direitos. A dívida a receber, que é de impostos, vamos lá, tributária e não tributária, que é aquelas taxas que não são impostos, então ela tem o direito desse crédito. Então, por registrar em longo prazo, nosso registro é no longo prazo, dentro da contabilidade, por normas contábeis, nós registramos isso dentro do ativo, por isso é chamado de dívida ativa a receber. Mas é simplesmente um crédito a receber, que nós temos direito perante aos contribuintes que não pagaram nos períodos estipulados. Beleza, Fernando. E outras agradecer, viu? Agradecer a sua explicação aí. Que isso. Obrigado. Em outras palavras, é um recurso nas nuvens, né, Fernando? Bem difícil. Quem? Fernando?
Bom, então, por não haver mais argumentos, questionamentos, eu agradeço aí a presença de todos e dou por encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado a todos. Obrigado.